Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. Hoje, se diz palestra, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos contar uma história. Não é uma palestra, né? Uma história interessante a respeito de um livro psicografado que conta essa história, mas entre nós há sempre uma pessoa ou outra que tem as suas dúvidas, que é natural, a respeito de alguma coisa, se aquilo ali foi isso mesmo, se é verdade, se aquela pessoa estava realmente inspirada quando escreveu. Mas o importante dessa história são os ensinamentos. Ela tem base, ela tem comprovação histórica, porque existem ruínas, existem inscrições que confirmam muita coisa que a gente vai comentar aqui. Obviamente que diálogos, coisas não tem como, mas os diálogos que acontecem no livro é coisa da psicografia. Mas a gente pode confirmar, tem até um livro muito parecido com esse, que não é psicografado. É um livro de uma pessoa, de uma pesquisadora, de uma egiptóloga brasileira, que ela conta essa história praticamente igual, né? Os fatos que aconteceram. Então nós vamos conversar hoje, eu vou contar a historinha do Akhenaton, porque Akhenaton, ele quase foi varrido da história, porque ele é considerado um faraó herético, né, pelos egípcios, né, daquela época, né, diante de Cristo, herético, porque ele acreditou num Deus único. E como a gente sabe, o Egito sempre teve, até a época de Jesus, de começar Moisés, na verdade, né? Mil anos depois, mais ou menos, depois desse fato aqui, aí uns 200 anos, se eu não estou enganado, depois, 100 anos, 200 anos, veio Moisés. E aí começou realmente a ter um trabalho maior a respeito do Deus único. Mas Akhenaton, como faraó, foi o único que falou num Deus único. E ele criou um problema muito grande no Egito com essa história, que nós vamos conhecer agora, quem ainda não conhece. O livro é esse aí. Akhenaton, a Revolução Espiritual no Antigo Egito, de Roger Bottin Paranhos, psicografia de Radamés e Hermes, aquele trimegisto que diz que o espírito dele inspirava o escritor. A gente, para começar a falar, vamos para trás um pouquinho. Isso aqui seria Atlântida. Essa Atlântida a gente não tem comprovações reais a respeito dela, mas tem muitos indícios. Platão mesmo falava de Atlântida, tá? E a possível localização dela é aqui, no Atlântico Norte, tá? Isso daí, como a gente sabe, quem escutou falar na Atlântida, sabe que era um povo evoluído, né, mentalmente, espiritualmente, que habitava aí, já um povo muito avançado. E talvez daí há hipóteses que saíram a história das pirâmides. Faz algum sentido, porque tem pirâmides na América do Sul, tem pirâmides na América Central, tem pirâmides na África, tem pirâmides no Oriente Médio aqui. Então faz sentido, né? Quando o continente aqui estava afundando, né, já teria partido dali pessoas com conhecimentos. E isso também comprova
é indício, né, que a gente sabe que os maias, eles tinham conhecimentos muito grandes para a época, calendários, conhecimentos que a gente não entende como eles conseguiam ter precisões a respeito de astrologia, né? Isso também no Egito e alguns outros lugares do planeta que para a época era impressionante o conhecimento deles. Pode ter vindo da Atlântida. Então alguns espíritos que a gente vai comentar aqui a respeito do Egito, eles vivenciaram esse período da Atlântida, tá? Aqui é um mapa para a gente ter uma ideia de onde onde aconteceu essa história, né? Aqui está o Rio Nilo, o Egito, as cidades mais importantes, Heliópolis, Mênfis, Tebas, que foi a capital a maior parte do tempo, Mênfis também foi durante algum tempo capital, e vamos prestar atenção nessa localização aqui, que é uma cidade que está aqui com o nome de Amarna. Nós vamos falar de Amenófis IV. Na verdade, Akhenaton, ele inicialmente ele nasceu com o nome de Amenófis, que era de antepassados dele. Tiveram outros Amenófis antes, inclusive o pai dele, que era Amenófis III, o pai dele. Amenófis IV, que mais tarde ficou conhecido como Akhenaton, foi coroado faraó aos 15 anos de idade, assumindo poder e corregência de seu pai, numa época em que o Egito vivia uma situação interna tranquila e de grande prosperidade. O seu reinado durou em torno de 17 anos. Esses dados são um pouquinho contestados, tem gente que diz que é um pouquinho diferente, mas é por aí, tá? Isso foi na 18ª dinastia. Aqui eu botei rapidamente a 18ª dinastia. Akhenaton está aqui, o pai dele aqui, ó, Amenófis III, tá? Depois de Akhenaton, esse faraó aqui que a gente vai comentar ficou muito pouco tempo, 2 anos. Tutankhamon, que é muito conhecido, talvez seja o faraó mais conhecido ao lado de Ramsés, né? Depois Ari e Horemheb. Aí terminou a 18ª dinastia. Antes, o Egito era dominado pelos Ixos, que era um povo estrangeiro, né, que dominou o Egito. Os faraós eram de origem ixa. E depois de Horemheb veio aquela dinastia 19ª com os Ramsés, tá? Veio Ramsés, Sete I, Ramsés II, aí já era a 19ª dinastia. O pai de Amenófis IV, então, era Amenófis III, e a mãe, Ti. Ela tinha origem em terra estrangeira, era de Mitanni, era uma terra acima do Egito, tá? Mas é uma mulher muito inteligente, que foi, assim, uma personagem importante nas decisões, em tudo durante o reinado do marido dela, Amenófis III. Esse casal percebeu, e Ti tem uma parte importante no pensamento, tudo. Esse casal percebeu o seguinte: tem até alguma semelhança, se vocês quiserem fazer uma comparação com os dias de hoje, com o que nós estamos vivenciando. O poder no Egito estava muito na mão desses sacerdotes aqui, sacerdotes de Amon, que era um deus historicamente, assim, talvez tenha sido o deus mais poderoso do Egito. Ele era representado por uma figura humana com cabeça de carneiro. Eles eram conhecidos como os cabeças raspadas, eram os monges de Amon, tá? Eles usavam essa cabeça raspada, essa pele de leopardo aqui. Eles foram aos poucos assumindo um poder enorme, prejudicando a liderança, o controle do Estado pelo faraó. Eles estavam ficando riquíssimos, porque eles eram corruptos, eles roubavam, e eles dominavam a mente por causa da religião. Todo mundo sabe, o poder tem uma religião, um povo crente, um povo ignorante,
que aliás eles queriam que o povo ficasse ignorante, porque eles não ensinavam para as pessoas o que eles sabiam, eles queriam dominar o conhecimento, e eles eram donos de muita terra, de muita coisa lá no Egito, e o faraó estava vendo que estava perdendo terreno para eles. E aí começaram a imaginar o que fazer para combater esse poder todo dos cabeça raspada, dos sacerdotes de Amon. Qual a ideia que eles tiveram? Ti e Amenófis III. Vamos projetar, vamos apoiar, vamos divulgar um Deus diferente, um Deus único, porque aí esse Deus vai controlar a situação que a gente está vivendo agora. Não tem esses sacerdotes todos, é um Deus desconhecido. A gente vem com uma mentalidade nova, com uma ideia nova. Era o Deus único. Importante que Amenófis III e Ti não tinham essa crença, essa fé toda no Deus Atom, que era o Deus único. Tá? Eles não tinham. Era jogada política. E o Deus Atom era representado pelo disco solar. Ele não tinha forma, era representado por um disco solar, e ele representava com os seus raios, com mãozinhas, dizendo que ele estava atendendo as pessoas. Era um Deus que tratava todo mundo igual, e tal, né? Como a visão do Deus que nós temos ideia. Não tem como representar, porque Deus não é humano. Todos os outros deuses no Egito tinham sua forma, eles adoravam as estátuas e tal, e agora com Atom era diferente, tá? Então era o disco solar, que era uma representação. Eles não adoravam o disco solar, era uma representação do deus Atom. Amenófis III teve 2 filhos, pode ter tido mais, mas importantes para a história ficaram 2. Tutimés, que era o primogênito, o perfeito, o preferido, o perfeito, e Amenófis, que era o diferente. Esse aqui era o primogênito, então era ele que ia suceder o pai Amenófis III. E ele gostava de tudo que um faraó precisava gostar. Era um sujeito que gostava do poder, era um sujeito que se preparou para a guerra, embora muito jovem, gostava de lutar, de exercitar com as armas, com os generais, né? Gostava de caçar, era corajoso, arrojado. A figura que um pai faraó queria ter como filho era ele, era perfeito. Já Amenófis, que era o segundo filho dele, não gostava de exercício de guerra, não participava, vivia dizendo que estava com dor de cabeça, arrumando desculpa para não ir nos exercícios de guerra. Não gostava de caçar, gostava de meditar, tinha uma outra mentalidade. Tá? Então era um sujeito que não tinha o físico do irmão mais velho, né? Porque ele não se exercitava dessa forma, da forma que o irmão se exercitava. Então está apresentado os filhos de Amenófis III. Nós vamos falar também do Radamés, que é um dos espíritos que ditou o livro, juntamente com Hermes. E só que ele participa muito da história, do Radamés. Ele era de origem humilde, e tinha uma relação muito ruim com a família. O pai não gostava dele, maltratava ele tinha umas ideias diferentes, era uma pessoa de coração melhor, e o pai um sujeito muito ríspido, muito duro. Então ele não se dava muito bem, sofria era sempre castigado e tal. Teve um dia que, embora eles fossem simples, mas todo mundo tinha seu escravo, porque não tinha custo, né? Então mesmo famílias que não eram abastadas podiam ter seus escravos, que era de gente de outra nação, né? Da Núbia, na África e tal. Então, ele um dia cometeu um gesto fraterno com relação a um escravo, e o pai o repreendeu, bateu nele, chamou a atenção dele e tal. Em seguida ele soube que estava indo para a casa dele Ramoses, que era um sacerdote do templo de Osíris. E ele ficou com receio, e o pai dele achou também, tipo, isso aqui
esse sacerdote iria chamar a atenção dele, ia punir ele, porque ele agiu de forma diferente do comportamento da época. Só que Ramoses era um sujeito também de coração enorme, fraterno. Ele foi lá, conversou com Ramoses, apoiou Ramoses e convidou Ramoses para viver com eles como sacerdote, um aprendiz de sacerdote de Osíris. Então reverteu a situação, a vida de Ramoses, que ficou muito grato, não acreditou naquele sonho, né, de início. E esses sacerdotes eram médicos também, os sacerdotes de Osíris. Eles estudavam medicina, eram inteligentes, estudiosos, e Ramoses tinha esse desejo de estudar, de aprender, e a medicina atraía muito ele. E ele se apaixonou por Sete-Nefrete, que era filha de Ramoses. Se apaixonou por ela, era sacerdotisa do templo de Ísis. Se apaixonou e ela também se apaixonou por ele, pelo Ramoses, e começaram a conviver. Com a convivência com Ramoses, que era um sacerdote importante do templo de Osíris, ele convidou Radamés, que agora era quase seu genro já, para conhecer, para ir até o Palácio Real, onde morava o faraó. E Radamés teve um contato com o filho do Amenófis III, que era o faraó na época. Era um garotinho que estava aí com seus 10 anos, por aí, e Radamés ficou impressionado com a maturidade do menino de 10 anos e como ele falava de Deus. E ele já falava de Atom. Ele já falava de Atom como pai, como Deus único, diferente do pai e da mãe, que falavam em Atom por interesse. Amenófis não. Amenófis realmente acreditava no Deus único e sabia que os outros deuses todos era tudo fantasia. E o conhecimento que ele tinha a respeito da espiritualidade impressionou enormemente Radamés, e ficaram muito amigos. E Radamés falou para ele, parece que alguma coisa dizia da importância que teria o Amenófis na história. E o Amenófis era uma pessoa um pouco carente, porque ele era diferente, né? Todo mundo dava preferência ao irmão, aquela história toda. E nessa conversa deles lá, você vai me acompanhar sempre. E Radamés prometeu para ele que ia estar sempre com ele na jornada dele. Ficaram muito ligados. Aí acontece uma coisa que muda tudo na história. O irmãozinho dele, forte, bacana, bonitão, morreu provavelmente de malária. E aí? Morreu o filho predileto. Caiu a coroa no colo de Amenófis. E o pai não desejava isso porque julgava o filho um fraco. Só que a mãe queria ele, independente, sabia das fraquezas do filho, da falta de pulso que eles achavam que ele teria, pelo amor que ele tinha por tudo, né? A mãe queria, porque senão ia entrar um filho que não seria dela, seria do rei, do faraó, com uma outra mulher, porque o faraó tinha seu harém lá, e tinha outras esposas, né? Eles tinham a esposa real, a esposa principal, e tinha outras esposas, e muitas vezes filhos com elas. Então, Ti, como era uma mulher forte, como eu falei, acabou convencendo o marido, o faraó Amenófis III, de preparar o Amenófis, que seria o Amenófis IV, né, o filho deles, para que ele fosse realmente o herdeiro da coroa. E aí, o faraó aceita a opinião de Ti, sabe lá quais os argumentos que uma mulher tem, né? Convenceu o marido e ele acabou aceitando e colocou Amenófis, que ele já estava adoentado. Ele já tinha de governo aí perto de 30 anos de governo, o Amenófis III, nessa ocasião, e ele estava adoentado, ele tinha problema nos dentes,
ele tinha, em consequência disso, outros problemas de saúde, ele sentia muitas dores, tinha problema nas juntas, então ele, pela falta de energia física, cedo ele colocou o filho Amenófis IV como o regente, como co-regente, ajudando ele a governar o país. Só que, como Amenófis IV não dava aquela atenção toda para o exército, para a força, ele era muito espiritualizado, ele via outra coisa, ele enxergava todo mundo como irmão. E o sonho dele é que o mundo inteiro fosse tratado como irmãos. E começaram a vir umas ameaças. Olha esse mapa aqui, dá para a gente perceber direitinho. Essa aqui é a terra de Mitanni, de onde veio Ti, a mãe dele. E aqui está o inimigo mais perigoso na época, que é a terra de Hatti, os hititas. Tá? Mitanni estava no meio do caminho, juntamente com a terra de Canaã, que já era domínio do Egito, que fazia parte, já estavam escravizados, e Mitanni era uma barreira para os hititas. Né? Eles mandavam correspondências pedindo ajuda, já falando da ameaça, mas não chegavam, porque os sacerdotes de Amon já boicotavam os correios e eles não demoravam a saber qualquer coisa a respeito de alguma ameaça. Durante muito tempo isso foi escondido. Aí nesse meio tempo que as coisas vão acontecendo, então às vezes a gente sai daqui, faz um comentário, volta. O sacerdote de Amon ficou doente, ele estava com dificuldade de andar, locomoção, tendo vários problemas de saúde, epilepsia, aqueles ataques epiléticos, e estava mal. E era um sacerdote importante de Amon, justamente os de Amon. E aí Ramoses, que era médico, né, foi atender o sacerdote de Amon, e eles usavam na época a trepanação, que fazia um buraco na cabeça, porque eles achavam que muita coisa, eles não tinham conhecimento ainda da causa de doenças, muitas doenças eles diziam que era doença mágica, porque eles não tinham microscópio, não sabiam por exemplo, da malária, eles estavam ainda pesquisando o que era aquilo, então eles achavam que era doença mágica, e eles achavam que isso aqui, fazendo esse buraco aqui, muitas vezes eles libertavam energias ruins de doença mágica provocada por alguém que estava fazendo a sua magia negra, né? Então eles achavam que esse furo aqui resolvia, e eles tiravam às vezes coisas, né, massa encefálica, quando eles achavam que estava de cor diferente, eles tiravam. Muitos morriam, mas um ou outro salvava, e foi o caso desse sacerdote de Amon, que foi salvo pelo Ramoses. E aí Ramoses, que já tinha uma importância no Egito, ficou mais importante ainda mais que ele salvou o sacerdote de Amon, que o povo era encantado, era com Amon na época ainda. Atom estava ainda, né, começando a se falar em Atom. E aí o prestígio dele cresceu, inclusive no meio dos sacerdotes de Amon. Ramoses ficou uma pessoa importantíssima. Aí o Amenófis IV, que é o nosso heróizinho da nossa história, vai e se casa com Nefertiti. O nome dela quer dizer a Bela Chegou. E era uma mulher lindíssima, pelas poucas estatuetas que ficaram e alguma inscrição, se falava que ela era belíssima. Ele se casou Amenófis IV se casou com Nefertiti, ainda muito jovens, que era comum naquela época, né? Com 13 anos já estava casado. Aqui estava uma imagem do casamento deles. O faraó normalmente casava com alguém de sangue real, da própria família. Por isso eles tinham muito problema de filho que nascia com defeitos, né? Porque eles casavam irmão com irmão e tal. Até a influência da lenda de Osíris e Ísis,
que eram amantes e eram irmãos. Ísis e Osíris, das lendas mais importantes do Egito, né? Então eles se casaram porque ela não era do sangue dele, não era. Mas por que eles se casaram? Porque ele era o segundo filho. O primeiro filho estava comprometido com alguém que ele iria se casar, do sangue dele, e o segundo, o faraó, o Amenófis III, o pai dele, tinha combinado com Ai, que era naquela época ainda era um chefe das armas, vamos dizer assim, era um ministro da guerra, vamos dizer. Ele prometeu para Ai, que era um homem poderoso, um homem forte, que casaria o filho dele, que não seria faraó, né? Casaria com a filha dele, e era uma sacerdotisa de Ísis. Então, por isso ele se casou com uma mulher que não era do sangue dele, tá? Tá tudo claro? Estou conseguindo explicar direitinho? E Nefertiti, que era essa mulher admirada pela sua beleza e tal, segundo consta nessa psicografia, era uma mulher muito bondosa também, dava passes. Naquela época, eu coloquei aqui porque a gente usa passes, né? E ela já usava com uma turma de parceiras dela, companheiras dela, aplicavam passes magnéticos para cura, né? O pessoal que pratica reiki sabe que veio lá do Egito essa história, né? Aí, Amenófis IV, por seu amor a Atom, ele muda o nome dele. Ele coloca o nome dele agora de Akhenaton, que é como ele ficou conhecido, mais conhecido do que como Amenófis IV, que era seu nome até muito jovem ainda, né? E o nome Akhenaton quer dizer o espírito atuante de Atom. Então ele muda o próprio nome, passa a ser o faraó conhecido como Akhenaton. E devagarzinho ele foi conquistando o respeito do pai dele, porque viu que ele era uma pessoa determinada, entendeu o coração bondoso, entendeu a lógica. O pai estava fragilizado de saúde, via a passagem para outro lado se aproximando, e passou a dar importância ao espírito, que era uma coisa que o filho priorizava. Então ele passou a respeitar e apoiar o filho dele. Foi uma coisa importante para o Akhenaton, esse apoio do pai dele. Ele ainda viveu alguns anos com o pai, e o pai apoiando. A mãe, não. Ela teve muita relutância para aceitar o que ela achava que era uma fraqueza do filho, de não trabalhar mais a força do Egito, proteger mais as fronteiras, conquistar mais terras, né? Akhenaton não dava muita importância para isso. Quando ele pensava nisso, era em passar, era em conviver bem com o mundo inteiro. Akhenaton baniu os outros deuses. Ele determinou que os outros deuses todos fossem esquecidos. Só que ele não perseguiu ninguém, mas ele deu uma ordem, determinou: a partir de hoje não tem mais outro deus, o nosso deus é Atom. Só que é difícil você fazer um negócio desse, né? Uma crença de uma nação inteira, um Deus na sua religião, chegar um faraó e dizer agora não é mais isso, é aquilo, é complicado. Então, muita resistência por parte da grande maioria das pessoas. Depois de um tempo, eu não estou me lembrando agora exatamente quanto tempo, mas eu acredito que uns 2 anos depois que ele assumiu o controle do Egito, ele tinha inspirações. Ele era um médium, o Akhenaton. Ele tinha contato com a espiritualidade, e ele foi inspirado a fundar uma cidade nova, a cidade que ficou chamada de Akhetaton. Não é Akhenaton, Akhetaton era a cidade. O horizonte radiante de Atom, o nome, depois conhecido também como Amarna. Por isso que eu falei, olha, presta atenção nessa cidade, ela estava no meio ali entre Mênfis e Tebas, né? No meio do caminho ali.
ele descobriu um lugar, ele saiu com um navio cheio de gente em busca de um lugar. Quando ele chegou nesse lugar aí, ele falou, é aqui. Era um lugar cercado por montanhas, tinha uma planície, ele falou, é aqui. E ali ele projetou essa cidade. Os templos de Atom eram templos que não tinham cobertura, porque eram os raios de sol que ele queria que as pessoas recebessem, né? Isso acabou sendo bom até para a saúde, né, do povo. E nessa cidade viveu-se um tempo de paraíso. Ele criou, do castelo que ele morava, para um outro templo, ele criou uma passagem, um arco aqui, que ele ficava aqui em cima falando com o povo. Ele se misturava com o povo. Nessa época, um faraó não era tocado por ninguém. Era crime punido de morte se alguém encostasse no faraó. Só que ele, o faraó, normalmente não se dirigia a ninguém. Ele se dirigia às pessoas, ele saía dali, ele encontrava as pessoas na rua, ele conversava, ele abraçava. Era um faraó completamente diferente dos outros. Ele veio trazer a mensagem do Deus único, do amor, da fraternidade entre os homens. Essa cidade, ele ficou pronta aí nos 2 anos e pouco, mais ou menos, tá? Tinha tudo muito organizado, vias largas para que pudesse fazer procissões a Atom. Ele não tinha crimes aí, então o responsável pelo policiamento dessa cidade, de Aquetaton, ele não usava nem os carros para vigilância, para tudo, que era como é que chama aqueles, que era um cavalo e um, como é que chama, Pita, você que é? Aquelas carruagenzinhas pequenininhas que ficavam um só em cima ali, esqueci o nome daquilo. As bigas. Ele usava aquilo nas procissões e para deslocamento das pessoas no dia a dia. E até então era usado só para guerra, só os soldados usavam aquilo nessa época aí. Aí tem mais uma imagem, tinha subúrbios, tinha as casas mais simples, que ficavam na periferia, tudo muito bem pensado e tudo muito bonito. Alguma coisa foi restaurada, porque tentaram destruir com tudo, tentaram quebrar tudo, quebraram tudo, não deixaram quase pedra sobre pedra. Tem imagens dessa cidade que a gente vê as bases das construções, né, mas colunas como essa, obviamente, não existe, porque quebraram tudo mesmo. Eles queriam apagar o nome de Akhenaton da história. Né? Eles acreditavam, inclusive, no Egito, que você, não falando o nome da pessoa, não tendo o nome da pessoa registrado em lugar nenhum, a pessoa deixava de existir na outra vida. Eles liquidavam com a pessoa. E a intenção deles era acabar com Akhenaton, que ele não fosse lembrado. Tinha a ordem de não falar o nome dele, depois ele passou. Mas era lindo, tudo muito. Isso aqui é uma reconstituição. Eles tinham, pegando as pessoas, os técnicos, né, em restauração, pega um pedacinho e tal, vai vendo como é que é, e remontaram aí. Aqui está muito fora de foco, mas era a entrada do templo, depois lá dentro sem teto, né? Mas era coisa muito bonita, muito elaborada. Grandes artistas acompanharam o Akhenaton nessa jornada. Sábios de todo o mundo antigo convergiam para a cidade celestial, que era chamada, eles chamavam de cidade celestial, e lá debatiam as formas de construir um novo mundo. Elite, os pensadores, né? O pessoal que apoiou ele, não só por causa da história da fraternidade, que um pensador, um cara desse é mais sensível, mas pela possibilidade de estudo e de conhecimento. Foi tudo lá para Aquetaton. Não havia pobres lá, porque ele socorria, ele dava condições para todo mundo sobreviver. Não havia crimes na cidade dele. Todos deveriam aprender a ler e a escrever, ao contrário dos sacerdotes de Amon, que queriam manter para eles todo o conhecimento. O Akhenaton queria divulgar o conhecimento, ele queria que todas as crianças aprendessem a ler, a escrever. E a filosofia atlântica, então, estava renascendo de novo em Aquetaton, né? Aquela evolução
de conhecimentos, né, que existia na Atlântida estava aparecendo, surgindo de novo em Aquetaton. E ele promoveu uma mudança muito grande também nas artes, porque ele dizia assim: não vamos representar uma mentira. Eu não sou aquele faraó todo-poderoso assim, eu quero ser representado do meu jeito. Então, é o único faraó que é representado com características mais humanas. Ele tinha um quadril mais largo, meio afeminado até, uma barriguinha, né? Ele tinha um rosto alongado, isso aí tem estudo dizendo que isso aí faz parte de uma doença, que a pessoa tem um crânio comprido, os dedos alongados. Ele tinha problemas de saúde, tinha algumas deformações, e ele queria ser representado como ele era, e às vezes até como uma caricatura, com aquele aspecto ressaltado, né? Então, às vezes, de repente, vamos dizer, isso aqui está um pouquinho exagerado, mas ele permitia. Então, ele disse uma frase interessante: o que é uma deformidade física quando vemos que o povo, quando vemos o povo com a chaga da deformidade moral, né? Uma frase muito interessante no pensamento de Akhenaton, tá? Ele revolucionou as artes. Tudo mudou, a forma de representar as coisas eram reais. E ele tinha características assim, realmente bem diferentes dos outros faraós. Aqui está uma reconstituição dessa pedra aqui, que está Akhenaton, Nefertiti e as filhas. Eles tiveram 6 filhas, ele não teve um filho homem. Akhenaton e Nefertiti tiveram 6 filhas. Aqui ele gostava de ser representado assim, ele era amoroso com as filhas dele. O faraó não aparecia em família, com filhas, segurando filha, não botava filha no colo, nada disso. Ele mudou tudo. E sempre o disco solar irradiando seus raios aí, tá? Tem muitos restos de material. Isso aqui, obviamente, é verdade, né? É relíquia daquela época. Então, tem outras, né, como estatuetas deles, né, alguma coisa ficou, que não conseguiram destruir, às vezes umas menores, e aí restauraram alguma coisa, a gente tem. Então, Nefertiti, ele em família, era comum ele estar assim, ele gostava, e ele não ligava para outra esposa, não. Ele queria ser fiel a Nefertiti, não interessava ele, harém, não interessava nada, ele amava a esposa dele. E ela amava ele, eles queriam viver dessa forma, como um casal mesmo. E Akhenaton libertou os escravos. Foi um choque imenso. Houve resistência até dos próprios escravos, porque eles achavam que eles nasceram daquele jeito e eles tinham que morrer daquele jeito, que de repente eles iam ter culpa quando chegassem do outro lado. O que você foi se arvorar a ser outra coisa? Você está negando sua origem e tal, eles tinham medo. Então, até mesmo escravo demorou para assimilar essa ideia de liberdade. Até eles estranharam. Imagina o povo, né? Os generais, essa turma toda caiu em cima do Akhenaton, a mãe dele. Todo mundo criticou essa atitude do Akhenaton. E a bronca dos sacerdotes de Amon foi só aumentando, e eles trataram de fazer magia negra para combater o Akhenaton, que era o que eles podiam fazer. Então, dentro dos templos dele, que era tudo coberto, escondido e tal, aí no livro conta uma estatueta que eles fizeram em tamanho natural de Akhenaton e furavam ela, ficavam fazendo cânticos, eles ficavam revezando, era 24 horas por dia, um monge, cabeça raspada ali do lado, quando saía um, entrava outro, recitando versos, né, mágicos para afetar a doença de Akhenaton. E conseguiram alguns resultados. Teve períodos de Akhenaton estar de cama e não conseguir levantar. Quando acontecia, e aconteceu uma vez ou outra, o livro conta, de haver uma violência por parte de algum policial, de algum homem do exército dele,
teve gente punida, né? Porque era tradição, punia, os caras chegavam e punia. Só que ele assistiu uma punição ou outra, alguém sendo morto, e ele caía de cama. E aí vinha a magia negra em cima. Então, várias vezes, Akhenaton teve recaídas, muito por causa da vibração. As ondas que o nosso irmãozinho Pita já falou aqui, né, recentemente, essas ondas é uma forma de energia, que é matéria. Se a vibração é forte e o outro lado está vulnerável, afeta. Então ele tinha as quedas de proteção dele, com as decepções, com as tristezas de ver pessoas sendo agredidas. No momento de fraqueza dele, vinham as ondas maléficas e tomavam conta dele. Algumas vezes ele teve dificuldade de recuperar, e quem sempre contribuiu com a recuperação dele foi Ramoses, aquele pai da Isis, da esposa então, até então ainda não tinha casado, né? Do Radamés, que ia, segundo a esposa de Akhenaton, mãe de Tutankhamon. Aí a gente está abrindo um outro fato interessante. Como ele não tinha herdeiros, começaram a se preocupar, e a própria Nefertiti falou: está na hora de você ter um filho com alguma outra esposa. Ele tinha esposa, só que ele não tinha relação com a esposa, mas a pedido da própria Nefertiti, a gente precisa de um herdeiro. Aí ele foi, essa aqui, que tem uma imagem dela, ele foi dormir com ela, e desse fato nasceu Tutankhaton, né? Foi o primeiro filho deles, e o nome queria dizer imagem viva de Aton. Tudo que dizia respeito aos filhos e tal, o Akhenaton botava o nome do Deus no meio lá, no nome dos filhos deles, tá? Essa moça, segundo consta, morreu no parto. Aí o pai dele morre, Amenófis III, e ele se entristeceu bastante com isso, porque o pai já estava apoiando ele em tudo. E aí, só aí então, Akhenaton é coroado realmente, porque até então ele era regente, o pai dele estava vivo, certo? E Akhenaton, como ele gostava, era de cuidar da espiritualidade, da instrução, das pesquisas, da ciência, ele pegou Nefertiti, que era uma mulher muito inteligente, e deixou a burocracia na mão da Nefertiti. Então, a parte de proteção, de lidar com os exércitos e tudo, era tudo da Nefertiti. Só que ela foi muito boicotada pelos sacerdotes de Amon, ainda mais que era uma mulher, que aí eles ficaram mais enfurecidos ainda com a história toda. Como que o cara, que a gente já tem raiva dele e tal, já bota a mulher para cuidar dessas coisas? Aí que a coisa pegou para o lado da Nefertiti mesmo, né? Para cima do casal. E aí resolvem matar a Nefertiti. Ela recebe uma caixa bonita com uma rosa envenenada. Akhenaton chama por ela, não escuta, quando chega vê ela está desfalecida, morta na cadeira, com a caixa, uma rosa envenenada no colo. Akhenaton nunca mais foi o mesmo. Eles viveram alguns anos juntos, né, a construção de Amarna, tiveram 6 filhos, então não foi tão pouco tempo, e depois disso acabou Akhenaton. Ele revoltado, ele toma uma decisão, inspirado também com companheiros dele, né, de pensamento, que ele já tinha, obviamente. Ramoses era um deles, Ramoses não, era mais Radamés, que tinha prometido estar sempre ao lado dele, tinha uma visão menos forte do que ele, do deus Aton e tal. Então, aconselhado, temos que acabar com esse povo de Amon. Você deixou eles livres para eles terem a liberdade deles, nós temos que acabar com isso. Aí ele saiu, e Radamés foi um desses, saiu quebrando os templos de Amon, quebrando as estátuas de Amon, acabando com tudo, e até matou o sacerdote, o Radamés, tá? Isso gerado pela morte da Nefertiti, porque sabiam de onde tinha vindo a história, né? Porque eles até pegaram uma pessoa que levou, e a pessoa deu com a língua nos dentes, descobriram que era o pessoal de Amon. E aí um outro sacerdote, não era Amon, se não me engano era
de Ra, casa-se com Meritaton, que é a primogênita do Akhenaton, se casou com ela. Ele perdeu, a Nefertiti estava viva ainda, já tinha morrido filha dele num acidente, que uma babá distraiu um pouco, a menina caiu numa piscina, morreu afogada. E perdeu também pela doença, que hoje a gente imagina que seja a malária. Então, das 6, ele andou perdendo filhas aí ao longo da história, deixando ele bastante deprimido. Depois, Akhenaton, eu estou preocupado com a hora, tá, gente? De repente a gente vai passar um pouquinho, tá? Porque essa história é muito comprida, eu tento andar depressa, mas... a morte de Akhenaton. Ele morreu porque quis morrer. Começaram embates por causa dessa história dele atacar os templos, não sei o quê, houve reação do pessoal de Amon, e lá na cidade dele, em Akhetaton, houve ataques dos adeptos aí, dos sacerdotes, né, liderados por eles. Houve ataques lá dentro, quebrando, fazendo arruaça, briga de rua e o diabo a quatro. Num desses ataques aí, o Akhenaton percebe um barco com o Ai, que era o cara que eu tinha falado aqui, que era dono das armas, né? Era o ministro da guerra dele, que era pai da Nefertiti, tá? Mas esse cara era tão mau que ele, com certeza, ele participou da trama da morte da própria filha, tá? Ele viu que ele estava assim com os caras de Amon, o Ai, tá? Então ele viu o barco com o sumo sacerdote de Amon junto com o Ai, que era o cara dos exércitos. E ele convida os caras para o palácio dele. Sabia que eles estavam querendo matar ele, mas convidou os dois e chama eles para uma reunião e manda os servos saírem, manda os empregados saírem, fica os 3 só numa reunião conversando, e ele fala do amor, bota para fora, né, o pensamento dele e tal, e diz que ele não conseguiu fazer aquilo que desejava, etc. E estão servindo vinho. Ele percebeu que o cara lá abriu o anelzinho, o Ai abriu o anelzinho, jogou o veneno, pois ele tomou o veneno para morrer. Ele se permitiu ser assassinado, o Akhenaton. Aí Radamés foge com Tutankhaton, que era o herdeiro do trono, né? Era o filho homem, e Anquesenaton, que era a filha caçula, que tinha mais ou menos a mesma idade do Tutankhaton, era um aninho mais velha só. Ele foge e ele tem uma inspiração, porque Radamés era médium também, de vez em quando ele conseguia contato com Akhenaton, à distância ele conseguia contato com Ramoses, que era o sogro dele, mentalmente, mediunidade que ele tinha. E ele foi inspirado de ir para Tebas, que era a cidade mais forte de Amon lá. Ele ficou assim indeciso, mas falou, não, eu estou com essa intuição, não é à toa, eu vou levar eles para Tebas. E chega em Tebas e tem uma reunião lá onde está o Ai, né, que é o cara dos exércitos, e estão decidindo lá, estão falando sobre a morte do faraó, o que vai ser, não sei o quê. E aí o Ai, achando que estava todo mundo morto, querendo assumir já como faraó, aí o Radamés fala, eu estou com as crianças aqui, eu estou com o herdeiro do trono. Ele criou coragem para isso. E funcionou. O Ai botou a viola no saco, né? Aceitou o casalzinho real, e ele passou a ser, está até na frente aqui, mas eu estou adiantando, passou a ser o tutor do casal, especialmente do novo, do descendente da coroa, né? E Radamés, como com a morte do Akhenaton, com a morte do Akhenaton,
os simpatizantes de Amon ganharam força de novo, porque ele era o líder, era o cabeça. E com ele também morreu muita gente nos ataques que eu estou falando, que aconteceram lá quando ele morreu. Muita gente de Amarna morreu. E muitos fugiram e sabiam que iam ser perseguidos e mudaram de lado e se esconderam com seu pensamento. Foram para outras cidades e tal. E Radamés, como era conhecido, ele foi muito hostilizado pelo povo lá em Tebas. Bateram nele, cuspiram nele, fizeram o diabo com ele. Ele estava arrasadíssimo. Só que ele estava casado com a filha do Ramoses, né, que é aquele sacerdote de Osíris que fez aquela operação, a cirurgia, e era muito respeitado e tal, e ele estava muito bem casado com ela. Aí um sacerdote se casa, que tinha casado com a filha dele, né, que eu tinha falado, um sacerdote tinha casado com a filha mais velha, ele agora vira faraó, porque ele era casado com uma filha legítima do faraó. Então ele assume a coroa, e ele assume com esse nome aqui, que era um nome que a própria Nefertiti andou usando. Se você pesquisar esse nome, vai aparecer um faraó que governou por 2 anos depois de Akhenaton. Ele pegou o nome que a Nefertiti usou quando ela era gerente, né? Era co-gerente, gerenciando lá ao lado do regente, né? Então ele assumiu a coroa. Só que ele, pouco tempo depois, foi assassinado, e também a esposa dele, que era a filha mais velha de Akhenaton. Adivinha quem mandou matar eles, né? Isso tem um tempo, a gente está abreviando muito aqui. Foram uns 2 anos aí para eles serem assassinados. E Ai, que é o cara dos exércitos, torna-se o regente do Egito, porque estava com a tutela de Tutankhaton, que era o filhozinho do Akhenaton, né? Ele promoveu logo a mudança de nome do Akhenaton, passou a chamar Tutankhamon. Tutankhamon, quase todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é o faraó mais conhecido do Egito, porque teve o túmulo descoberto intacto. É o único túmulo de faraó que foi descoberto até hoje intacto, com tudo lá dentro, né? Por isso ele ficou famoso. Então, o Ai muda o nome da criança e da irmãzinha, e faz eles se casarem. Eles tinham aí 12 anos, 13 anos, por aí, mas se casaram, que era normal isso, e Ai, feliz da vida, controlando o Egito, controlando eles. Escondeu que eles eram filhos de Akhenaton, escondeu a história toda deles. Eles achavam que eram filhos de Amenófis III, do avô. Porque quando o pai morreu, eles tinham 9 anos, 10 anos, não se lembravam, e o Ai foi colocando história na cabeça deles. Aí Tutankhamon é coroado, depois que ele já atingiu alguma idade, acho que 15 anos, perto disso, e é o novo faraó. Os hititas haviam tomado as terras de Canaã, quando eu mostrei para vocês, logo acima do Egito estavam as terras de Canaã, e províncias fenícias. Os hititas foram ganhando espaço, não só no período do Akhenaton, no comando, que ele não queria combater ninguém, como também esse período de turbulência, né, que o Egito estava envolvido com isso. Os hititas aproveitaram e tomaram. E aí vem Horemheb, que era um general, o general mais experiente, mais importante, em termos de figura. Ele só estava abaixo do Ai, que era como se fosse um ministro, né? Ele era um grande general, um grande guerreiro, e ele parte para recuperar as terras perdidas, porque agora ele tinha o apoio do Akhenaton, do Tutankhamon, que era o novo faraó, né? Que ele já agia com pensamento influenciado pelo Ai. Então aceitou, falou, vamos lá recuperar as terras. O jovem faraó autorizou. E ele, o Horemheb, era amigo do Radamés. Eles já tinham se
encontrado, conversado, e Radamés era médico, né, como eu falei, que ele era sacerdote de Osíris, estudava medicina. Então o Horemheb aceita um pedido de Radamés para acompanhar ele nessa guerra que eles iam promover, porque ele estava sendo hostilizado, estava difícil a convivência dele ali. Ele se despede da esposa, do sogro, né, do Ramoses e da Isis, da mulher dele, e parte para a guerra. Após 2 anos, Horemheb retorna vitorioso e Radamés consagrado, porque Radamés lá se revelou, como ele era muito inteligente, um estrategista que ajudou muito o Horemheb no estudo dos ataques. Ele deixou de ser médico lá para ser um general, que ele comandava. O Horemheb passou a dar tropas para ele comandar, ele se afastava. Tinha um outro general, eles dividiam em 3 para atacar os hititas e tal. E Radamés teve um resultado fantástico como chefe de exército, né? Inclusive ele salva Horemheb, que estava para ser abatido por um hitita, e ele golpeia o cara que ia matar o Horemheb. E Horemheb se sente endividado ainda mais com ele, né? E ele conseguiu, através de uma estratégia dele, ele consegue chegar ao rei hitita. E quando ele ia matar o rei hitita, ele vê na frente dele Akenaton falando: não faz isso, meu. Isso é vingança, isso é um sentimento negativo, não é isso que nós viemos aprender aqui, e tal. Acabou que ele não matou o inimigo, o rei hitita. Ele não matou porque ele viu o Akenaton. Aí eles voltam e famosos e consagrados, né? Radamés, Ramoses e a Isis, ele chamava de Isis, Iset Nefret, que era a esposa dele, resolvem encontrar Tutankhamon e contar a verdade para ele, porque eles ainda tinham aquele sentimento do deus Aton dentro deles. Tutankhamon se interessa pelas pesquisas de Ramoses e pelo deus Aton. Esse trio aqui consegue ir ao palácio do faraó, burlando a vigilância lá do Ai, e depois que eles têm o primeiro contato, o faraó já não era tão criança assim e conseguia ter essa liberdade de receber quem ele queria, independente da vontade do Ai. E eles passaram a frequentar, e o Tutankhamon começou a sair com Ramoses e ver os estudos que estavam estudando a malária. Já estava descobrindo alguma coisa. E ele se encantou com isso e fazia muitas perguntas sobre o pai e sobre Aton. E isso começou a incomodar excessivamente o Ai. Aí vem uma história de uma mulher chamada Quermosa, que era apaixonada pelo Radamés. Vocês estão conseguindo guardar algum nome? Quando eu falo Radamés, se liga para saber quem é. O Radamés foi muito assediado por Quermosa, que era uma mulher linda, e ela usava recursos baixos para conquistar o Radamés. Quando eram mais novos, ela deu em cima dele, deu, não conseguiu nada. Ela se casou e um dos generais que viajou nessa guerra era marido dela, e o cara morreu na guerra. E o Horemheb pegou toda a armadura dele e passou para o Radamés. Quando eles chegaram, o Horemheb falou para o Radamés: vai avisar a esposa dele que ele morreu, que você herdou até o material dele, você está incumbido. Ele gelou e tal, mas ele não podia negar o pedido do superior dele, e foi ter com Quermosa. Ela fez aquela coisa superficial, que tinha perdido o marido, e começou imediatamente a dar em cima do cara que era bem casado, amava a esposa, mas ela usava recursos, ela passava perfumes inebriantes, perfumes com magia, etc., e foi conquistando ele. Acaba que ela consegue casar com ele.
foi um choque para a esposa dele, porque eles eram um casal igual o faraó e a Nefertiti, se apaixonados. Ele chegou com essa história de casar, mas ela não teve argumento, porque no Egito era aceitável essa história. Ela consegue, ele bota uma cobra dentro de casa. A esposa dele acabou tendo que aceitar, e essa cobra venenosa ficou dentro de casa, criando caso com ela o tempo todo. Numa ocasião, ela descobre que o pai da primeira esposa, da Isis, recebeu umas cartas de uns revoltosos, estavam ligados a Atom. Ela vai e entrega, escondido, ela entrega essas cartas, ela rouba essas cartas e entrega para o Ai. O Ai agradece, e o Radamés estava numa viagem a trabalho. Ela entrega as cartas para o Ai, e o Ai resolve fazer um julgamento e determina, nesse julgamento, os monges de Amon determinam que o Ramoses, o pai da Isis, e a Isis estavam fazendo parte da trama para voltar com a história de Atom, e condenam eles à morte, para eles morrerem emparedados. E o marido está fora, Radamés estava viajando. Quando Radamés volta, recebeu a notícia que a mulher e o sogro estavam emparedados. Ele surtou, pegou picareta, quis quebrar tudo. Aí um amigo dele, ele caiu, desmaiou. Não adianta você quebrar, já tem 15 dias que eles estão aí dentro. E aí ele fica revoltado, mas sobrevive. Só que depois ele descobre, isso aí eu já falei, passei sem querer, mas apareceu, deixa aí. Ele descobre quem foi que entregou as cartas. Ele descobre que Quermosa é que fez aquele plano todo que levou à morte, foi trama dela, ele descobriu isso. E ele vai atrás da Quermosa e mata ela com uma facada aqui no pescoço. Depois ele vai e se atira de um penhasco num rio lá embaixo, bateu com o joelho numa pedra, morreu afogado. Aí eu depois vou entender por que eu falei que ele bateu com o joelho numa pedra e morreu afogado. Aí o Ai assassina Tutankhamon por causa daquilo que eu falei, que ele estava simpatizando de novo, querendo voltar com Atom, certo? Influenciado pelo Ramoses. Ele primeiro deu uma pancada, quem conhece a história de Tutankhamon, o Ai deu uma pancada por trás na cabeça dele, e ele ficou de cama, ruim, durante muito tempo. Quem poderia salvar ele era o Ramoses, que era um médico competente para isso. Mas ele vai e manda, isso aconteceu junto, ele manda matar, condenar e matar Ramoses também por causa disso. Ele queria um argumento para deixar o faraó morrer, não ter o atendimento do Ramoses. Então, com isso, ele leva Tutankhamon à morte e ainda consegue se livrar do Ramoses, que era uma pedra no sapato dele. Então ele consegue matar o Tutankhamon. E essa imagem é muito conhecida, porque é o sarcófago do Tutankhamon, né? Que é aquele túmulo que foi inteiramente descoberto, fotografado, tem ele na internet, você pode visitar o túmulo dele, completo, com tudo que um faraó tinha direito. E a irmã do Tutankhamon, a caçula, né, que tinha sido salva com ele, estava casada com ele, inclusive, com medo, escreve para o rei dos hititas, olha o pensamento dela, eu vou pedir para que ele venha me socorrer, porque ele tem força. Mandou cartas pedindo auxílio. Ele desconfia, manda um embaixador para ver, conversar com ela, descobre que é verdade e volta, e aí ele manda um filho para casar com ela. Só que aí o Ai descobre isso, Horrenbeg tinha ódio dos hititas
e eles combinam de matar esse filho do Hitita no caminho. Matam o cara e o Ai vai, já com seus 60 e poucos anos, pede a mão em casamento da irmã do Tutankhamon. Ela relutou, mas não tinha saída, com ódio dele, sabia de todo o mal, acabou que casa com ele. O filho do rei foi emboscado. Eu estou tentando acelerar porque já passou da hora. O rei Tita ordena então um ataque ao Egito para vingar a morte do filho, que foi assassinado no caminho para se casar com ela. Aquecenamon, sem alternativas, se casa com Ai, como eu falei, e o Ai se torna faraó, porque aí acabou com todo mundo, não tinha ninguém mais na frente dele. Um mês depois, Aquecenamon, casada com ele, se suicida. Diz que ela pega um copo de vinho envenenado e toma. Não sabemos até se foi por ordem dele, né? Por pressão dele. Isso aí não fala. Orenberg parte para o delta do Nilo para deter a invasão dos hititas, né? Com esse ódio que os hititas atacaram para vingar o filho. Radamés descobre a verdade sobre a morte da amada, assassina Quermosa e depois comete suicídio. Eu falei isso um pouco antes. Horemheb retorna da batalha contra os hititas e assassina Ai e torna-se o faraó. O Ai governou por uns 4 anos. E ele fez isso, ele assassinou o Ai, o Horemheb, general, porque ele era muito ligado ao Radamés. Radamés salvou a vida dele. E Radamés, antes de matar Quermosa e se suicidar, pediu para ele matar o faraó, porque sabia de todo o mal que esse homem tinha feito para a família do faraó e para o povo egípcio. Então, Horemheb, honrando o pedido do Radamés, assassina Ai e se torna o novo faraó do Egito. No primeiro ano do seu governo, ele demite os sacerdotes de Amon que faziam parte dos cargos administrativos, demitiu todos eles, porque sabia que esses sacerdotes de Amon eram corruptos, e nomeia os militares da sua confiança. Tem alguma semelhança com alguma história também que eu já ouvi. Em pouco tempo, pôs fim à corrupção e assumiu com pulso de ferro o controle administrativo do Egito. Horemheb foi um grande faraó, governou por, acho que umas 3 décadas ou mais, ele governou o Egito. 100 anos depois, Moisés apresenta ao povo hebreu o Deus guerreiro Jeová, o Deus único. Foi 100 anos depois, tá? Que saiu dali mesmo. O povo egípcio que recusou Atom reencarna para peregrinar durante 40 anos pelo deserto. Então, muita gente que fez parte dessa história reencarna e está junto com Moisés na jornada dos 40 anos pelo deserto, para aprender, para meditar, karma, né? Aqui está só os nomes, e assim acaba a nossa história. Olha só, interessante a gente meditar, pensar sobre algumas coisas. Não era época, isso aí foi uma grande batalha do bem contra o mal, tá? Era um preparo para a vinda de Jesus. Era um preparo para a vinda de Jesus. Houve um contra-ataque do mal. Porém, a espiritualidade, ela cria situações, mas ela dá o livre-arbítrio. Tá? Tem a oportunidade de algo acontecer, mas também existe o livre-arbítrio. Você pode caminhar por aquilo ali ou não. Então, o Akhenaton, ele quis obrigar o povo a receber Atom. Ele mandou parar de adorar os outros deuses. Então ele percebeu, já depois, no final da vida dele, ele percebeu que ele tinha que ter agido de outro jeito, influenciado talvez por espíritos que buzinavam: proíbe, luta pelo seu objetivo. Tá? E ele errou mais ainda quando ele aceitou e ordenou o ataque aos templos de Amon. Na verdade, esse preparo era para Jesus ter vindo no povo egípcio, se tivesse dado certo isso. Tá? Não deu certo, mas
a espiritualidade não para. E foram preparando, então Moisés, 100 anos depois, começou a fazer o preparo para que Jesus viesse, né, uns 1000 anos depois, tá certo? Então é importante a gente meditar sobre as situações aí, sobre o que ficou de aprendizado. Então, muito obrigado, desculpa, passei 15 minutos do horário, me perdoem, não consegui fazer mais resumido. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos.